Ouça agora a homilia dominical do Padre Kleber Rodrigues da Silva. Meus irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. O primeiro elemento que nós podemos pensar e refletir, eu digo, da construção da espiritualidade quaresmal. Ou seja, nós avançarmos na compreensão desse tempo de graça e de salvação que a Igreja nos concede, para não reduzi-lo apenas a uma prática penitencial por tradição, mas entender então como o tempo espiritual, de modo particular, através da Sagrada Escritura, tem ajudado-nos a crescer na compreensão do destino de Jesus, ou seja, Jerusalém. E em Jerusalém, o cumprimento de uma promessa ou a realização de um projeto. Então, primeiramente, caríssimos, nós devemos olhar e dizer assim, terceira semana, metade do caminho, o que então já conseguimos perceber como fruto tanto do esforço penitencial, quanto também das outras práticas. A oração do dia que nós rezamos hoje, ela relembra a cada um de nós aquilo que rezamos na quarta-feira de cinzas, quando então se dizia, apresentando o jejum, a oração e a caridade como forma para enfrentarmos o combate espiritual que se abria com o tempo quaresmal. Hoje, ao retomar isso, a espiritualidade quaresmal vai dizendo o jejum, a oração e a caridade como remédio para, então, assimilarmos todo esse sentido da salvação e da superação de nossas fraquezas mediante a misericórdia de Deus. Então eu diria, estamos conseguindo perceber isso? A intensidade do Evangelho, a intensidade da oração, a intensidade do jejum, nessas 2 semanas e nesta terceira que se abre, já é algo claro para nós? Ou ainda estamos naquele mesmo ritmo ou no mesmo conceito? Então, a espiritualidade quaresmal, ela quer ajudar-nos a dar razões de onde partimos e aonde vamos chegar. Partimos, então, na quarta-feira de cinzas, com um destino claro, chegar a Jerusalém. Mas chegar a Jerusalém para quê? O que nós vamos celebrar? Não só uma memória, não só uma tradição, mas sempre a atualização deste mistério da paixão, morte e ressurreição. Quando nós olhamos para os textos bíblicos, nós vamos perceber 2 movimentos. No primeiro e no segundo domingos, nós vimos um movimento que nos levava a perceber uma ação a partir do próprio Jesus. Ou seja, quando ele enfrenta as tentações e quando ele se transfigura no alto da montanha. Agora nós assumimos uma outra dinâmica, uma outra percepção, que é uma ação de Jesus em relação ao outro. E isso vai se dar através de 3 acontecimentos ou de 3 figuras. A primeira delas, a relação de Jesus com a mulher samaritana neste domingo. Domingo que vem nós veremos a relação de Jesus com o homem cego de nascença. E no 5º domingo nós veremos a relação de Jesus com Lázaro, quando então o ressuscita e o convida a vir para fora. Padre, o que tem a ver esta diferença? A diferença vai estar
na percepção do mistério da Páscoa com o mistério do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para entendermos por que no tempo quaresmal Jesus nos ensina a ter um relacionamento com o outro, e ele o tem através dessas 3 narrativas, para recordar-nos o sentido do Natal. O que é o Natal? O mistério da encarnação. O mistério onde nós vamos aprender a ver numa criança, num homem, um Deus encarnado, um Deus que quer estar próximo do ser humano. Então, na relação com a samaritana, hoje, Jesus tem esta finalidade, reconstruir a dignidade daquela mulher mediante o objetivo maior da sua encarnação, que é dizer um Deus que está próximo de cada um de nós. Ou seja, caríssimos, entender que a encarnação é a procura que Deus faz pelo ser humano. Ou seja, ele vai atrás. Por quê? Porque essencialmente tudo aquilo que ele cria, e de forma plena na criação o ser humano, ele o criou para a comunhão. Então, se Deus não corre, no bom sentido, atrás do ser humano, ele então estaria negando aquilo que ele mesmo é, ou seja, o Deus da comunhão e para a comunhão. Então, essa busca vai se dar a partir da compreensão da encarnação, ou seja, um Deus que vai entrar na história. Então, na construção da espiritualidade quaresmal, nós devemos, então, assinalar esta característica: caminho para Jerusalém, caminho para celebrar a plenitude desta encarnação, ou seja, desta busca por Deus para com o ser humano. E como que isto, a encarnação, a busca de Deus pelo ser humano, aparece no texto do Evangelho de hoje? Primeiro sinal desta busca se dá no encontro de 2 pessoas, ou de 2 seres humanos. Quando então nós temos de um lado o Jesus judeu, inserido numa cultura, inserido numa raça, e do outro lado nós temos a mulher samaritana. Este encontro construído na narrativa do Evangelho não é simplesmente consequência de um encontro num percurso, numa estrada, num poço, num lugar. Para onde Jesus estaria indo, ele poderia tomar outro caminho. Mas ele então toma o caminho da Samaria para construir um caminho teológico, para construir um caminho catequético, que é então o encontro com a mulher, que vai significar um povo, e através dela a reconstrução da sua dignidade. Então Jesus vai e ali se encontra, e por isso, no encontro desta humanidade, se evidencia primeiramente os limites culturais, os limites, então, entre o povo judeu e o povo samaritano. Por isso, ela responde: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, uma mulher que sou samaritana? Do outro lado, Jesus vai responder: a salvação vem dos judeus. Vocês adoram o que não conhecem. Então, este conflito, através desse encontro, expressa primeiramente o que é o sentido da dignidade, o que é o sentido, melhor dizendo, da fragilidade humana, que é o destino pelo qual Deus, então, busca o ser humano através de Jesus. Por isso, o segundo passo importante
está nesta oferta que Jesus vai fazer, de dar a esta mulher a água que gera vida, a água que leva para a vida eterna. No entanto, se nós observamos, a compreensão da mulher é uma compreensão ainda material. O senhor não tem poço, o poço é fundo, como é que vai, aonde que vai tirar esta água viva? É maior do que o nosso pai Jacó. Os elementos desta mulher ainda são elementos terrenos, elementos finitos. Quando que Jesus, então, consegue entrar na vida desta mulher? Quando ele começa a falar das suas particularidades, principalmente citando a situação matrimonial, do qual ela tivestes 5 maridos e o que tens agora não é o seu marido. Aqui Jesus, então, desmonta a mulher, desmonta a samaritana e encontra o caminho, a aresta, para poder, então, entrar na história e na vida dela. E ali, então, nisso, reconstruir a sua dignidade mediante a oferta da salvação. Caríssimos, a construção da espiritualidade quaresmal, ela tem esta finalidade. A percepção do sentido da encarnação no tempo quaresmal vai se dar nesta proximidade que nós fazemos com Jesus. Por isso eu dizia que é um evangelho que constrói a relação com o outro, mas acima de tudo nós vamos perceber que estamos indo para Jerusalém quando nós entregamos a Jesus a nossa fragilidade, quando nós entregamos a Jesus as nossas fraquezas, quando nós criamos este espaço, esta aresta, para que ele também possa entrar e reconstruir a dignidade que é o grande objetivo do plano de salvação. Então, por isso que os elementos, jejum, oração, caridade, evangelho, tudo o que temos feito é como que abrindo esta aresta do nosso coração para dizer, é por aqui que Jesus vai entrar. Então, não tenhamos medo de, nesse tempo quaresmal, avaliar, refletir, tomar consciência da nossa fragilidade como meio para podermos entregar a Jesus, aonde então ele vai resgatar a nossa dignidade. A partir disso, quando Jesus entra na história desta mulher, ela então percebe a sua condição profética, não ainda como Salvador, mas como um profeta. Então, caríssimos, o tempo quaresmal quer ajudar-nos a criar esta proximidade com Jesus, esta oportunidade de se abrir para que ele possa entrar, de modo que depois o último resultado da palavra de Deus hoje, do Evangelho, é a percepção do quanto Jesus, entrando na vida desta mulher, a torna missionária. Observem, a finalidade desta mulher é ir ao poço buscar água. E o texto diz para nós, e esta mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade contar aos outros sobre tudo aquilo que tinha ouvido de Jesus. A sua meta primeira não é mais a água, por isso ela deixa o cântaro. A sua meta agora, na consciência de que sua dignidade foi resgatada, é contar aos outros aquilo que Jesus realizou. Eu diria que aqui está um fruto pascal, ou seja, aquele limite foi transformado por Jesus e ela apresenta como nova realidade para a sua vida. É isso que o tempo quaresmal tem que nos ajudar a fazer. Ou seja, do encontro que temos com Jesus,
como isso se transforma em atitude missionária, para então irmos contar aos outros e trazê-los, acima de tudo, ao encontro de Jesus, para que eles mesmos façam esta experiência do resgate da dignidade. Peçamos ao Espírito Santo para que depois da Páscoa, ou a partir da Páscoa, alguém olhe para nós e diga assim: percebo que há alguma coisa diferente em você. E a gente vai poder testemunhar. Esse diferente foi aquilo que construí como superação a partir do tempo quaresmal.